Nesta aula, vamos entender o conceito de movimento, que é o ponto de partida para começarmos a estudar a cinemática. Quando podemos dizer que o corpo está em movimento? Ou quando podemos dizer que o corpo está em repouso? Esses são dois conceitos que dependem do referencial adotado. Então, para iniciarmos, vamos considerar aqui João, que se encontra na plataforma da estação de um trem. E vamos considerar que Maria está no interior desse trem. E à medida que o tempo passa, o trem se move para a direita, como temos aqui indicado pelas setinhas o movimento do trem. Vamos analisar a lâmpada que está localizada no teto do trem. Mas vamos analisar do referencial de Maria no interior do trem e no referencial de João fora do trem, observando o trem passar. Então vamos começar por Maria. No referencial de Maria, a distância entre ela e a lâmpada, à medida que o tempo passa, não muda. Então essa distância permanece a mesma. Então Maria conclui que a lâmpada está em repouso. Então para Maria, a lâmpada está parada. Agora vamos analisar do referencial de João. Para João, à medida que o trem se move para a direita, a distância entre João e a lâmpada, como podemos observar, ela aumenta, ela muda. Isso indica que, para João, a lâmpada está em movimento. Ou seja, dois referenciais distintos observam situações distintas para a lâmpada. Do referencial de Maria, a lâmpada está em repouso. Mas do referencial de João, a lâmpada está em movimento. Então, o conceito de movimento depende do referencial adotado. E esse referencial é quem determina se o corpo está em repouso ou se o corpo está em movimento. Ok? Aí você pode perguntar, e quem é que está correto? Qual dos dois está correto? Na realidade, ambos estão corretos. Cada um dentro do seu referencial está correto. Então a gente chega à conclusão que, do referencial de João, a posição da lâmpada varia com o tempo. Isso indica que a lâmpada está em movimento. Então João conclui, mais uma vez, que a lâmpada está em movimento. Mas no referencial de Maria, a posição da lâmpada não varia com o tempo. Então Maria conclui que a lâmpada está em repouso. E ambos estão corretos dentro dos seus referenciais. Então nós concluímos que só podemos dizer que um corpo está em movimento quando a distância entre o corpo e o referencial que foi adotado variar com o tempo. Se essa distância não varia, não muda, o corpo estará em repouso. Então, antes de afirmarmos que um corpo está em movimento ou que um corpo está em repouso, precisamos especificar em relação a qual referencial. Certo? Então vamos analisar a seguinte situação. Você está na superfície da Terra, do planeta Terra. Observe que a distância entre você e a Terra não muda. Então, em relação à Terra, você está em repouso. A Terra, neste caso, é um referencial e você é o corpo. Agora, coloque o referencial no Sol. Sabemos que a Terra gira
em torno do Sol. E neste movimento, a Terra ora está um pouco mais perto do Sol, ora está um pouco mais afastada do Sol. Então observamos que, à medida que a Terra gira em torno do Sol, a posição da Terra varia com o tempo. Então, em relação ao Sol, você está em movimento. Ok? Para melhor fixarmos os conceitos de repouso e movimento, vamos observar esta animação. Aqui, nós temos uma paisagem e temos uma moça que pedala. Coloque-se num referencial ao lado do asfalto, da estrada, onde essa moça está pedalando. Então, do seu referencial, você observa que a distância entre você e as árvores não muda. A distância entre você e a casinha também não muda. Então, você conclui que as árvores e a casa estão em repouso. Agora, observe o movimento da moça. Do seu referencial, a distância entre ela e as árvores varia. Então você conclui que a moça está em movimento. Agora, vamos observar do referencial da moça. Coloque-se como sendo você a moça que pedala. Então, do seu referencial agora, você observa que a distância entre você e as árvores estão variando com o tempo. Então, como essa distância está variando, você conclui do seu referencial que são as árvores que estão em movimento. Então, você observa que os conceitos de movimento e de repouso dependem do referencial adotado. Tá ok? Agora, nós vamos entender um referencial como um sistema de coordenadas. Como nós vimos anteriormente, a ideia de movimento e repouso depende do referencial adotado. Mas para conseguirmos especificar algumas características do movimento, nós precisamos utilizar a ideia de referencial como um sistema de coordenadas. Certo? Então, nesse sistema de coordenadas, nós podemos especificar a posição, a localização do corpo no sistema de referência. Certo? Então, o primeiro sistema de coordenadas que nós vamos tratar é um velho conhecido de vocês, que é o sistema de coordenadas que vem lá da matemática, a famosa reta numérica. Temos aqui o marco zero, à direita de zero valores positivos, à esquerda de zero valores negativos. Como na física nós damos significado a essas coisas, então, para a física, o marco zero desse sistema de coordenadas é conhecido como origem do sistema. Certo? Então, se ligue. Todo sistema de coordenadas, o marco zero é a origem deste sistema. Neste caso aqui, nós só temos uma única dimensão. Então, este é um sistema de coordenadas em uma dimensão. Vamos levar em consideração a seguinte situação. Imagine uma linha esticada, onde nesta linha você coloca uma pequena formiga. A formiga ela só tem liberdade para se mover para a direita ou para a esquerda. Então, ela só tem uma liberdade para se mover. Só tem uma dimensão para se mover. Também temos um sistema de coordenadas em duas dimensões, que é também lá da matemática um sistema de coordenadas cartesianas. Temos aqui a coordenada y e a coordenada x. Temos um ponto P nesse sistema e, como podemos observar, esse ponto P possui uma coordenada x e possui uma coordenada y. Então, o ponto P possui duas dimensões. Então, esse é um sistema de coordenadas 2D. Vamos levar em consideração agora o seguinte. Tire a formiga lá da linha e coloque a formiga sobre uma folha de papel.
A folha de papel possui duas dimensões, o seu comprimento e a sua largura. E a formiga, agora, ela tem mais liberdade para se mover. Ela pode se mover na dimensão que representa a largura e pode se mover na dimensão que representa o comprimento da folha, duas dimensões. Porém, podemos tratar de um sistema mais realístico, que é um sistema de coordenadas em três dimensões. Então, nós adicionamos uma coordenada a mais, que é a coordenada z. Temos aqui novamente o ponto P. Esse ponto P agora ele possui três coordenadas: a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. Então, agora, leve em consideração você. Nosso mundo é um mundo tridimensional. Se você observar, nós temos uma dimensão que representa o comprimento, uma dimensão que representa a largura e uma dimensão que representa a altura. Então, nós vivemos em um mundo tridimensional. Veja bem, voltando ao caso da formiga. Na linha, a formiga só pode ir para a esquerda ou para a direita. Ela não pode pular, porque essa dimensão não existe. No caso de um sistema de coordenadas em duas dimensões, a formiga ela pode se mover para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Ela só tem duas dimensões. Agora, no sistema de coordenadas em três dimensões, imagine um pássaro que voa. Ele pode voar para frente, para trás, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E isso corresponde a três possibilidades. Três dimensões. Ok? Bom, de posse da ideia de um referencial, para facilitarmos nosso entendimento, o único referencial que nós vamos usar é um referencial em uma dimensão, certo? Como é o início do estudo sobre movimento, nós vamos começar pela situação mais simples. Então, vamos começar com o sistema de coordenadas em uma dimensão. Nesse sistema de coordenadas, nós podemos especificar a posição, onde a posição determina a localização do corpo no sistema de referência, e também podemos especificar o deslocamento realizado por esse corpo. Então, novamente, temos aqui o nosso sistema de referência em uma dimensão. Lembra que aquele x agora, que estava lá no outro slide, ele agora tem um significado a mais, que ele representa para nós a posição. E essa posição ela é medida em metro. Lembre-se do Sistema Internacional de Unidades, certo? Novamente está aqui nosso marco zero do sistema de referência, conhecido como origem. Vamos colocar um corpo nesse sistema de referência. Então, observe que esse corpo ele se encontra um pouco a mais afastado do zero. Essa é a localização inicial, é o início do movimento deste corpo. No início do movimento, nós observamos em que local do sistema de referência o corpo se encontra. Esse local, como nós estamos usando o x para representar a posição, vou chamar de xi, para você lembrar de posição referente ao início, ou simplesmente posição inicial. Este corpo se move para a direita em relação ao nosso sistema de referência. E ele, ao se mover para a direita, sua posição muda. E ele chega a um ponto final. Neste ponto final, sua posição mudou. E aí nós vamos chamar essa posição de xf. Posição final. Certo? Então, o xi localiza o corpo no início do movimento. E o xf localiza o corpo no final do movimento. Ok? A posição, como nós estudamos, é uma grandeza vetorial. Portanto, o valor referente a essa posição é medida em relação à origem. Então, nós temos aqui o nosso vetor, que representa
a localização do corpo em relação à origem, que é o nosso marco zero, certo? A posição final também. E observe que o tamanho do vetor aumentou. Então, isso significa que a posição ocupada pelo corpo é diferente da posição inicial. Tá ok? Então, de um modo geral, nós podemos dizer que a posição, vamos chamar de x, usar a letra x para representar a posição, é a localização do corpo no sistema de referência, certo? E o deslocamento? Vamos lá novamente. Temos aqui o nosso corpo, ele se encontra no início. Qual é a posição inicial? Vamos determinar agora que essa posição inicial começa com 20. 20 metros. Observe que o nosso referencial está sendo medido em metros. Então, a distância que ele se encontra do marco zero é 20. Ele se move para a direita, né? E sua posição mudou. Então, sua posição aumentou. Então, no final, sua posição é 90 metros. Então, essa é a posição final. É assim que nós localizamos o corpo. No início, ele estava localizado na posição 20. E no final, ele estava localizado na posição 90 metros. Certo? Coisa simples. Agora, vamos levar em consideração o deslocamento. Certo? Então, vamos lá. Novamente, temos nosso corpo, o início do movimento. Ele está localizado na posição inicial. E ele vai se mover, mais uma vez, para a direita, até o final. E nós estamos localizando ele como na posição final XF. Então, temos aqui a posição inicial XI e a posição final XF. Nós definimos o deslocamento como sendo a diferença entre a posição final e a posição inicial. Essa diferença nós vamos determinar como sendo ΔX. ΔX para nós vai representar o deslocamento. Então, esse ΔX é o deslocamento. Tá ok? E por definição, esse ΔX é a diferença entre a posição final e a posição inicial. O que é que significa diferença lá na matemática? Diferença é a mesma coisa que uma subtração. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos dizer que o ΔX ele é igual à posição final. Nós chamamos a posição final de XF, certo? Está aqui XF. Como é uma diferença, nós vamos chamar menos, né? É uma diferença, uma subtração. A posição inicial agora. A posição inicial é o XI. Então, XI aqui. Então, nós observamos que, por definição, o deslocamento é a posição final menos a posição inicial, certo? Então, sempre que precisamos determinar a posição, usamos x. Mas quando precisamos determinar o deslocamento, usamos ΔX, onde esse ΔX depende da posição final e depende da posição inicial, certo? Vamos continuar. E a distância percorrida? A distância percorrida, ela representa o todo, representa o total da trajetória descrita no movimento. Tá certo? Então, tome cuidado para não confundir deslocamento e distância percorrida. São dois conceitos diferentes. São parecidos, mas são diferentes. O deslocamento só depende do final e do início. E para encontrarmos esse deslocamento, nós precisamos fazer esta diferença, XF menos XI. Já a distância percorrida, ela vai representar o total, toda a trajetória medida. Tá ok? Vamos a algumas observações em relação aos conceitos de posição, deslocamento, distância percorrida, certo? Novamente, vamos levar em consideração aqui nosso sistema de referência. Nosso corpo está nesse sistema de referência.
E vamos considerar 3 pontos neste sistema de referência. Temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Novamente, lembrando que nosso sistema de referência, as posições estão sendo medidas em metro. Então, isso significa dizer que aqui temos 20 metros, 60 metros, 90 metros. Qual é a localização inicial do movimento deste corpo? A localização inicial seria o ponto A. Certo? Vamos supor que o nosso corpo ele se mova até o ponto B. Ele vai até o ponto B. Então, agora, essa seria a localização final do nosso corpo. Ok? Então, vamos lá. Qual é a posição inicial? A posição nós chamamos de X. E essa posição inicial, ela é igual a quanto? Basta você observar a localização dele na reta. É 20. 20 o quê? 20 metros. Não podemos esquecer da unidade. Qual é a localização final? X, F. A localização final seria o ponto B. Então, agora, a posição final é igual a 90 metros. Ok? E o deslocamento? Para sair de A e ir até B, qual foi o deslocamento realizado pelo nosso corpo? Nós chamamos esse deslocamento de delta X. Esse delta X depende de quem? Da posição final, XF, menos a posição inicial, XI. Então, quanto foi esse deslocamento? Esse deslocamento foi, vamos lá, delta X igual. Quanto é a posição final? Quanto é o XF do nosso corpo? XF é 90. Então, 90. Menos a posição inicial. A posição inicial foi 20. Então, menos 20. Agora, basta fazermos essa subtração. Então, vamos lá. Delta X igual a 90 menos 20. Isto vai dar 70. Qual é a unidade? Metros. Ok? Então, para ir de A até B, quanto deslocamento? Quanto foi o nosso deslocamento? 70 metros. Tá certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Imagine que o nosso corpo vai de A para B. De B, ele vai para C. Tá ok? Quanto é o deslocamento total nesse trajeto? Ele vai de A para B. E de B, ele vai para C. Tá ok? Então, o deslocamento ele representa só o início e o fim. Já a distância percorrida representa o todo. Então vamos, ó, de A para B ele percorreu quanto? 70. Né? Então a distância percorrida aqui vai ser 70. Mas ele percorreu um pouco mais para chegar a C. Então você observa, ó, de 60 até 90, essa distância aqui, ela mede 30. Então, o deslocamento foi 70. Mas a distância total percorrida vai ser quanto? Será 70 mais 30, que isso é 100. 70 mais 30, 100 metros. Então, você observa que essa diferença entre distância total e deslocamento. O deslocamento só depende do início e do fim. A distância total depende do todo. Tá certo? Agora vamos levar em consideração o seguinte. Imagine que nosso corpo
ele vai de A para B. Novamente ele vai de A para B. Mas ele não quer ficar em B, então ele retorna para A. Vamos lá. Quanto é que dá o deslocamento agora? Opa. Quanto é o deslocamento? Já pensou? Já sabe a resposta? Quanto? Se você respondeu 0, você acertou. Você deve estar perguntando, mas 0? Por que 0? Né? Vamos lá. Então, o início em A. O final também foi em A. Ele vai de A, início, vai para B. E retorna para A, o final. Então, o início e o final foi no mesmo local. Como o deslocamento só depende do início e do final, e é uma diferença, vamos lá, faça aí. O início é 20, o final é 20, faça 20 menos 20, o resultado é 0. Tá certo? Agora, quanto é a distância total percorrida? Vamos lá? Ele percorreu de A para B 70 para ir, e de B para A ele percorreu mais 70. Então a distância total percorrida é 70 mais 70. Isso é igual a... Opa, só consertar aqui. É igual a 140. Certo? Compreendeu melhor agora? Para fixarmos melhor os conceitos de posição, deslocamento, distância total percorrida, vamos resolver este exercício. Então vamos lá. Um ciclista parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. Quais são o deslocamento e a distância efetivamente percorrida? Então, observe que a questão nos pede duas informações. O deslocamento, que nós definimos como sendo ΔX, ok? E também nos pede o deslocamento total. Tudo bem? Então vamos lá. A questão diz que ele parte do quilômetro 50. Então, o quilômetro 50 representa o início do movimento. Ele sai do quilômetro 50, vai até o quilômetro 60 e muda de sentido e vai até o quilômetro 32. Onde foi o final? Em 32. Então, o quilômetro 32 representa para nós o final do movimento. Ele sai de 50, vai a 60 e chega até 32, retorna até 32, ok? Como nós já descobrimos aqui onde foi o início e onde foi o final do movimento, nós já podemos determinar o deslocamento, quem é o ΔX. Você lembra que o ΔX é a posição final menos a posição inicial. Então vamos lá. Vamos escrever aqui ΔX igual. Quem é a posição final? É a localização final do corpo. Foi no marco 32. Então vamos escrever aqui 32 menos. Onde foi a posição inicial? Foi no marco 50. Então vamos escrever aqui. Opa. Escrever 50.
Vamos lá. Enquanto eu escrevo aqui, você pensa aí quanto é 32 menos 50. 32 menos 50 vai dar 18, não é? Então, 18. Porém, não podemos esquecer que a matemática nos diz que quando fazemos uma subtração, temos que colocar o sinal do maior. O 50 é o maior e o sinal do 50 é negativo. Portanto, esse 18 tem que ter um sinal negativo. Agora vamos à física. O deslocamento é igual a 18 com o sinal negativo. Mas nosso sistema de referência estão fazendo as medidas em quilômetro. Então não podemos esquecer da unidade, que é o quilômetro. Então, o deslocamento que o ciclista realizou foi 18 quilômetros. Este foi o seu deslocamento. Um detalhe importante: qual o significado físico desse sinal negativo? Vamos lembrar de vetores? O vetor que aponta para a direita ele é positivo. E o vetor que aponta para a esquerda é negativo. O que é que isto significa? Que este deslocamento tem que apontar para a esquerda. E você observando, ele sai de 60 e vai para 32. Ao sair de 60 e ir para 32, ele está se movendo para a esquerda. Tá ok? Então, descobrimos o deslocamento. Falta a distância percorrida. É a segunda informação do problema. Quanto é a distância percorrida? Lembre-se que a distância percorrida representa o percurso completo. É o percurso todo. Tá ok? Então vamos lá. Ele sai de 50 e vai para 60. Ao sair de 50 e chegar a 60, ele percorreu quanto? 10, não é? Então ele percorreu 10. Mas, ao sair de 60 para 32, quanto é que ele percorre? Em outras palavras, de 32 para chegar em 60, falta quanto? 28. Então, a distância efetivamente percorrida, opa, essa aqui ficou horrível. Vamos lá. A distância efetivamente percorrida é 10 mais 28, 38. E qual é a unidade? Quilômetro. Não podemos esquecer das benditas das unidades. Tá ok? Então, vamos a mais um exercício. Então, neste exercício, o Autódromo de Interlagos é conhecido internacionalmente por sediar a etapa do Grande Prêmio de Fórmula 1. Esse autódromo possui 4.309 metros. Esse é o comprimento do autódromo, da pista do autódromo, de extensão. Durante os treinos de classificação, os pilotos devem realizar uma volta completa pelo circuito. Qual o deslocamento e qual a distância total percorrida durante essa volta? Observe que é uma volta completa, né? Então, nós queremos saber aqui qual é o deslocamento, ΔX, lembre-se disso. E qual é a distância total percorrida? Durante o treino, os pilotos saem da posição de largada, realizam uma volta completa no circuito e retornam à posição de largada. Isso significa que a posição inicial coincide com a posição final. Logo, como o deslocamento é apenas uma diferença e o início e o fim é do mesmo local, na mesma posição, esse deslocamento tem que ser nulo. E a distância total percorrida? Ao realizar uma volta completa, eles devem percorrer toda a extensão do autódromo. E de acordo com a questão, a extensão do autódromo é 4.309 metros. Então, a distância efetivamente percorrida
4.309. Esse 9 ficou horrível. 309 metros. Está aí. Ok? Então, até a próxima, queridos.